Foi anunciada recentemente uma alteração da política de imigração brasileira, e isso impactou a política de autorização para que o estrangeiro ingresse ou não em território nacional. De um modo geral, as pessoas imaginam que o estrangeiro não tenha muito limite para poder entrar aqui no Brasil. Isso não é verdade. O Brasil, assim como outros países, adota a necessidade de concessão desta autorização para ingresso, e é isso que nós chamamos de visto. Atualmente são mais de 64 países que trabalham com essa necessidade. Então, por exemplo, China, Egito, são países e nacionais que precisam de visto para ingressar no território brasileiro. E vice-versa, porque dentro do direito internacional, essa é uma matéria que se rege pela reciprocidade. Então, se é exigido o visto do brasileiro, também vai se exigir o visto daquele nacional do outro país. Para que esse estrangeiro ingresse no Brasil, ele precisa dizer a finalidade da sua permanência aqui. E para isso, então, com base nessa informação, é que é dada ou não essa autorização, esse visto. A legislação brasileira prevê 5 tipos, 3 mais relacionados à atividade de Estado. Então, por exemplo, visto diplomático, de cortesia ou oficial. E para aquele do dia a dia, para o estrangeiro que aqui vem para estudar ou para fixar residência, para trabalhar, por exemplo, estes são os vistos de entrada e o visto temporário. Nem todo estrangeiro tem direito a eles, e a gente diz no jargão jurídico de que não há um direito líquido e certo. Então, embora ele possa preencher os requisitos formais para a concessão desse visto, pode ser negada a entrada dele no território brasileiro. Isso tem a ver também com o fato de que o controle de fronteiras é uma matéria de soberania, portanto, também é uma matéria que interessa ao Estado do ponto de vista da sua segurança. Eis que esse estrangeiro não seja admitido em território brasileiro, ele então, destinado ou à sua origem ou ao seu destino final. E aí que existe essa alteração legislativa bastante interessante. Essa alteração se deu em um desses vistos, que é o visto de trânsito. E o que acontece nesses casos é que um estrangeiro que sai do seu país com destino a um terceiro e transita pelo Brasil, acabava dispensado, mesmo naquelas hipóteses em que ele precisava de um visto para ingresso no Brasil, desta autorização para aqui transitar. Isso era feito justamente para evitar burocracia e melhorar o fluxo de viajantes dentro dos aeroportos internacionais do Brasil, especialmente Guarulhos. O que se identificou, no entanto, é que essa prática, essa dispensa, acabava fazendo com que algumas organizações criminosas adotassem o Brasil, então, para realizar atividades de tráfico de pessoas, principalmente. Viajantes que tinham origem em países que precisavam do visto para entrar no Brasil, contratavam o transporte aéreo para um terceiro país, aqui chegando não poderiam ingressar porque não tinham visto para ingressar no Brasil, mas acabavam, em razão dessa dispensa, aqui permanecendo e pedindo um refúgio, exigindo então da autoridade uma análise migratória. Nesse sentido, a gente pode ter duas visões. A primeira é justamente a questão das fronteiras. O tema da fronteira é um tema de soberania de cada Estado, está relacionado à segurança. Então, não só, claro, segurança, por exemplo, em relação a atividades ilícitas, terrorismo, mas também, por exemplo, a saúde pública. Então, cada Estado adota a sua política. O outro olhar é em relação ao migrante que sai de um país que, por exemplo, em que ele, por exemplo, é perseguido, ou ele tem uma condição de vida dificultada em razão de alguma série de opções dele, enfim. E isso faz, então, com que se possa também perceber que dificultar o ingresso dessa pessoa pudesse colocar a sua situação de ser humano em xeque, ou, enfim, colocá-lo em risco. O ponto é que a legislação brasileira já previa a não autorização, portanto, a não concessão do visto, para casos em que a finalidade mencionada no transporte, então na compra da passagem aérea, não correspondesse à verdade, ou se aquilo, por algum motivo, decorresse de uma informação falsa prestada, uma tentativa de ingresso ilegal. Então, do ponto de vista legislativo, já existia essa autorização para que assim procedesse a Polícia Federal. Mas o que se fez foi, ao se perceber essa utilização indevida do ingresso no Brasil, justamente para a condição migratória ilegal, foi se fechar essas alternativas, foi fazer com que essas exigências ficassem mais difíceis. E com isso, criando um obstáculo para essas atividades. Ainda é um pouco cedo para a gente afirmar se isso vai dar certo ou não do ponto de vista de segurança pública. Já sabemos que os números desses migrantes já começaram a reduzir. Claro, isso se cria uma dificuldade nesta rota, outras rotas são acessadas por essas organizações, mas o importante aqui é que a gente tenha em mente que
o migrante ele não é por si só um criminoso, né? Ele é só um estrangeiro e muitas vezes ele busca o Brasil justamente para ter uma vida melhor e também para construir o nosso país. Afinal de contas, o nosso país é um país de imigrantes.